Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e no interior. O assunto agora é política. Eu tenho o prazer de conversar com o vereador Railson Corrêa, do Podemos, o novo presidente regional do partido. Foi empossado hoje com sessão solene na Câmara de Rio Branco. Seja bem-vindo, vereador. Boa noite. Obrigado. Tudo Muniz, bem? Agora, boa noite. presidente. Presidente. Na mesa diretora, o senhor é o Primeiro secretário. primeiro secretário. Isso. Né? Muito bem. Recebo também o secretário-geral do partido, o Podemos, o Luiz França, diretamente de Brasília. Aqui dá para É cumprimentar. isso, obrigado. Seja bem-vindo. Primeira Muito vez no obrigado. programa, né? Primeira vez no Seja programa. bem-vindo. Eu vejo que o senhor é um grande dirigente também. Né? É, Em 1,96 m. Em atividade e em tamanho. Né? O Podemos deve se fundir nos próximos dias com o PHS, Sim. né? Mas não vai mudar o nome. Não, na verdade não é bem um processo de fusão, Muniz. Nós estamos fazendo um processo de incorporação. Incorporação. A lei eleitoral determinava, depois da reforma que o Congresso Nacional fez, que os partidos que não atingissem a chamada cláusula de desempenho, que significava 1,5% dos votos Isso. do deputado federal nacional, não mais obteriam acesso ao fundo partidário, ao tempo de televisão. Então, a direção nacional do PHS entendeu que o melhor caminho a seguir seria essa incorporação junto com o Podemos. Então, o Podemos está incorporando o PHS. Entendi. É isso. Unidos para ficarem mais fortes, né? Exatamente. O vereador, o senhor tinha acabado de assumir um compromisso, né, um desafio de ser primeiro secretário da Câmara, mesa diretora, e agora assume um outro desafio, de comandar o Podemos aqui no Acre. Não é só a regional, e sim aliás, a municipal, e sim a regional. Como é que o senhor encara esse desafio? Então, Muniz, desculpa, a vida é feita de desafios, né? E graças a Deus, o desafio que foi colocado para a gente até hoje, a gente tem buscado a dar conta, né? E a gente sabe, o desafio, quando você recebe, é porque alguém confia em você. Né? Ali na Câmara de Vereadores, dos nossos 17 vereadores, né, tivemos a maioria, né, que nos conduziram até a mesa diretora para gerenciar aquele orçamento de 28 milhões por ano, com muito cuidado, muita cautela, haja vista a nossa vida pregressa, né, enquanto gestor público, tendo cuidado com o recurso público, e na casa não é diferente. Né, e hoje, graças a Deus, depois de um alinhamento, de uma construção junto nacional, né, nós aqui fomos o responsável de atingir a cláusula de desempenho aqui no Acre, né, nós tiramos o percentual necessário, por mais que eu não fui eleito direto, mas nós, o nosso grupo, né, conseguimos atingir a cláusula de desempenho. Então Então o senhor não se considera um derrotado? De maneira alguma, até porque dentro daquela coligação de 8 partidos, né, eu fui o segundo mais votado e dentro de uma condição simples, diferente do que está acontecendo hoje. Haja vista, hoje está tendo uma audiência justamente daquela situação, tiveram prisões e tudo mais. Então, assim, a gente está com a O tranquilidade. abuso do poder econômico, O abuso do compra poder de econômico, voto, né? Então, tudo outros aquilo crimes ali, eleitorais. graças a Deus, que a gente perdemos, né, nesse primeiro momento, mas a gente acredita que a justiça vai ser feita também. Então, a gente está muito tranquilo, né, com o pensamento voltado que as coisas vão dar certo, né, na forma positiva. E esse desafio veio para a gente abraçar ele, né, e dar resposta a nível de Brasil, porque o nosso partido hoje cresceu muito a nível nacional, né, fizemos hoje 11 deputados direto, estamos com 8 senadores no Senado. Então, assim, somos a segunda maior bancada no Senado hoje. Então, isso nos orgulha. Né? Quando eu recebi esse convite, né, essa discussão, esse alinhamento com a Nacional, e hoje aqui temos a presença honrosa do nosso secretário-geral do partido, Luiz França, que vem com uma grande experiência a nível nacional. Então, isso nos deixa orgulhoso. E só nos aumenta a nossa responsabilidade. Pela primeira vez veio o Acre um dirigente para dar posse a um dirigente partidário estadual. Então, a gente se sente honrado e com uma grande responsabilidade, né, que é juntar tudo, né, e construir, de fato, um Podemos da forma que se está construindo na Nacional. Então, o Acre não pode ficar de fora dessa mudança, nesse debate. Muito bem. Só para o telespectador ter uma noção mais exata, o Podemos é fruto, né, teve como fonte principal o PTN. Secretário Luiz França, o Álvaro Dias, senador, continua sendo a grande liderança, o grande ícone do partido quando se fala politicamente? Sim, o senador Álvaro Dias é o nosso líder no Senado Federal. A nossa bancada no Senado Federal é a segunda maior bancada.
O Podemos, Muniz, vive um momento extraordinário de crescimento. O melhor da sua história, então? Eu acho, com certeza. Se você levar em conta os números... Exatamente. Além de ter saído das urnas com uma votação muito, muito boa, uma bancada de 11 deputados federais eleitos, a nossa presidente nacional, grande líder, deputada Renata Abreu, deputada federal pelo Podemos de São Paulo, foi eleita no seu primeiro mandato com 80 mil votos, reeleita com mais de 160 mil, ou seja, dobrou a votação em 4 anos de mandato, o que significa dizer que a mensagem que o partido está levando à população está chegando e o eleitor está entendendo o que a gente deseja. No Senado, nós somos a segunda maior bancada, não só o senador Álvaro Dias, mas também o senador Romário, do Rio de Janeiro, a senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, o senador Girão, do Ceará, o senador Stevenson, que se filiou agora, tem um mês, um acriano que se elegeu senador no estado do Rio Grande do Norte, é o nosso novo senador da República. O Podemos é um partido em movimento, é um partido que defende a manutenção e o fortalecimento da Operação Lava Jato, é um partido que prega o fim do foro privilegiado, o fim das regalias, é um partido transparente, é um partido que o eleitor fala direto com os seus mandatários através dos nossos aplicativos e redes sociais, é um partido que quer estar próximo de fato da população. Então, não resta a menor dúvida que é o melhor momento, sim. Mas é um momento também que nós temos que nos preparar para a grande missão que é a eleição do ano que vem, que são as eleições municipais, que são eleições dificílimas, eleições importantes, a eleição que o cidadão de fato está muito próximo, porque todo mundo conhece ou tem acesso a um candidato a vereador, praticamente toda a rua tem um candidato a vereador, todo bairro tem um candidato a vereador, então é uma eleição muito disputada, muito difícil e que é a prioridade nesse momento do Podemos. Secretário, há exatos 17 anos, eu conheci aqui em Rio Branco o Paulo Roberto, que era então o presidente do partido. Sim. O partido estava se criando, engatinhando, e ele disse, anote, daqui a 10 anos nós seremos um grande partido. Levou algum tempo, além da previsão dele, mas hoje o sonho dele foi realizado. A época o partido era de oposição, depois ele compôs com o governo, e depois assumiu outra posição de independência. Você acha que foi justamente isso, essa posição de independência, de saber com quem vai andar, caminhar, que fez o partido crescer, se fortalecer? Também, Muniz. É importante ressaltar para o nosso espectador que nós estamos falando aqui do Paulo Roberto Matos, presidente e fundador do PHS, nasceu no Rio de Janeiro, né? Carioca, Isso. Que agora está sendo incorporado ao Podemos. Assim como determina o nosso sistema político, e num país de dimensões continentais como o Brasil, é natural que nos estados, cada direção tem a sua liberdade para definir o que é governo ou o que é situação. Nós não conseguiríamos, eu acho que nem tem no Brasil, você não consegue achar no Brasil um partido que de norte a sul, no Brasil, tenha o mesmo pensamento. Porque, como nós vivemos num sistema multipartidário, você tem inúmeros estados que são governados por muitos partidos. É verdade. Então você não consegue fazer, quase que matematicamente impossível, fazer um cruzamento de quem é oposição à situação contra todo mundo. O Brasil vive o inverso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem, ao contrário do que muita gente pensa, não são só 2 partidos, são mais de 100 partidos. Evidentemente que só 2 são oficiais. Só 2 tem direito a tudo. Tá? No Brasil tem vários. É verdade. Poucos Mas a cláusula de desempenho está diminuindo isso. Eram 35, sim, agora claro. Só 23. Acho que aprimorou mais. Em 2022, se bobear, não ficam 10. O vereador Railson vai nos perdoar, porque a gente pode conversar a qualquer hora. O senhor dificilmente vem aqui, até porque tem outros desafios, né, pelo Brasil. Quem fez convite a quem? Vocês convidaram as lideranças do PHS ou o PHS procurou o Podemos? Não, o PHS sempre teve, nós sempre tivemos uma relação muito próxima de alguma maneira, porque a pauta é muito comum, a pauta no Congresso Nacional é muito comum. Um partido para continuar existindo, vamos falar assim de uma maneira Mas um é trabalhista, o outro é humanista. Isso, mas você não Todos faz... visam o bem comum. Exatamente. Você não vai conseguir chegar à opinião pública se você não tiver propostas transparentes, claras e objetivas. A deputada Renata Abreu vem construindo o Podemos de uma maneira muito, muito vigorosa. A nossa ação aqui no estado do Acre, junto com o vereador Railson e com todos os nossos companheiros, é exatamente nesse sentido, é tentar aglutinar todos aqueles que em algum momento ajudaram a construir tanto o Podemos quanto o PHS. Essa que é a grande missão, é juntar todo mundo.
Se já é difícil você conseguir vencer os obstáculos, a falta de recurso, o equipamento público todo destruído, os governos com tanta dificuldade, unidos, imagina desunidos. Então o caminho é a união. A nossa frase de inspiração, que é juntos podemos mais, nunca foi tão verdadeira. Se unidos já é muito difícil, imagina um brigando com o outro. Como é que o partido, aliás, os dois partidos vão se comportar no processo de discussão, votação e aprovação da reforma da Previdência? Excelente pergunta. Nós temos uma bancada, tanto de deputados federais quanto de senadores da República, que preza por um raciocínio muito simples. Nós entendemos que tem que ser feita uma reforma da Previdência. Eu acho que qualquer um que entende minimamente de gestão pública sabe que do jeito que está a bolha, ninguém aguenta mais. Você não pode ter a quantidade de pessoas com algum tipo de privilégio, como, por exemplo, se aposentar com 45, 46, 50 anos de idade, enquanto a classe trabalhadora e o mais pobre tem que trabalhar até 65, 70 anos de idade para se aposentar. Então, tem que existir uma reforma da Previdência. Agora, o que o Podemos não vai compactuar, eu já posso te antecipar, é que quem pague o pato seja justamente o mais pobre, que seja a classe trabalhadora. Então, isso não contem conosco. Agora, que tem que ser feita uma reforma, nós sabemos que sim, e nós estamos lá para colaborar. Na próxima segunda-feira, nós estamos fazendo um grande evento em Brasília, que é um seminário do Podemos, onde nós vamos reunir a direção nacional, a bancada no Congresso Nacional de senadores e deputados federais, os estudiosos do partido, o nosso centro de pesquisa, que é a fundação do partido, para poder estar exatamente elaborando a proposta do Podemos para a reforma da Previdência. Muito bem. Vereador Railson Corrêa, a Câmara, como você falou, tem essa missão aí importante de defender os interesses da população, o Poder Legislativo. O que o senhor espera esse desafio da nova mesa diretora, no que se refere a mudanças que possam, de forma direta ou indireta, melhorar a qualidade de vida da população rio-branquense? Então, Muniz, nós estamos passando por um momento difícil, né? É notório que você sai da sua casa, que pega o seu carro a pé, você vê que na cidade passa por dificuldade, né? Então, a Câmara está sendo hoje um instrumento além de cobrar, de fiscalizar. Eu sempre digo que o posicionamento da oposição tem que ser respeitado. Porque quando ele cobra ali que o material escolar tem que chegar com qualidade, tem que chegar. Então, cabe nós, né, da base, ajudar a cuidar desse processo, desde o material escolar, as ruas que hoje estão passando por dificuldade. Mas isso nós não podemos se abraçar com a dificuldade e só lamentar, né? Acho que a prefeita fez um grande gesto, agora no final do ano, para o início desse, a reforma, né, com o objetivo de economizar, né, para que possa fazer uma grande operação na cidade. Então está previsto para agora, para a segunda quinzena de abril, uma mega operação na cidade, né, com recursos próprios, né, e também de emendas, né, que foi buscado, né, em Brasília, junto com a nossa bancada. Então a gente acredita que a gente vai poder dar aquela resposta, pelo menos de minimizar, né, de fato, passando esse período invernoso, minimizar as condições de vida do nosso povo. Sabemos que aquele programa Rua do Povo, ele avançou muito, né? Avançou, levou ruas novas, mas deixou a desejar alguma coisa, a qualidade, muitas vezes no cuidado, como o volume era muito grande de ruas, até a quantidade quer dizer que é qualidade. Então, isso, de certa forma, trouxe para a prefeitura, no momento que foi feito, que toma de conta agora a prefeitura. Então, isso está dando para a prefeitura uma grande demanda a mais, vamos dizer assim. Então, com isso, não podemos fechar os olhos e nem se lamentar. Temos que ser criativos no momento de crise. Eu sempre digo, é na crise que vem as oportunidades. Então, eu acredito que nesse verão a gente vai conseguir, né, pelo menos, minimizar a necessidade do nosso povo. Então, a Câmara Municipal tem esse papel, né, de cobrar, de fiscalizar, de acompanhar. E hoje, graças a Deus, nossa Câmara Municipal, com toda dificuldade, é uma Câmara qualificada. Legal. Né? Esta semana tivemos duas agendas positivas entre governo e prefeitura. Na segunda-feira, na sede do governo, a assinatura de um convênio que visa, acima de tudo, a questão da segurança. A prefeitura vai pagar os policiais militares para cuidar dos logadores públicos. Ontem, na quarta-feira, na sede da prefeitura, aí foi muito mais ampla, já tratando principalmente da recuperação da malha viária, governo e prefeitura de mãos dadas. O senhor acha que vem em boa hora? Já era para ter acontecido? Como é que é?
Muniz, a sua pergunta foi interessantíssima. Lá no início, eu perguntei, prefeito, como é que está nosso posicionamento com relação ao novo governo? Eu acho que a gente não pode olhar a bandeira partidária, mas sim olhar a parceria. Porque, Muniz, quer queira não, o orçamento do município é muito reduzido. Então, o Estado, por toda a dificuldade que temos hoje, mas tem um poder de fogo muito maior. Então, essa parceria vem no momento necessário e importante para o nosso povo. Então, eu acredito que só quem vai ganhar, deixando as diferenças partidárias para lá, é o povo que precisa de uma resposta mais rápida. Muito obrigado, o presidente, vereador e secretário. Obrigado, Muniz. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. O secretário Luiz França, secretário nacional do partido, o Podemos, foi um prazer recebê-lo também. Uma grande satisfação estar aqui no seu programa. Estamos à disposição em Brasília. Muito obrigado. Depois do intervalo, eu volto com mais uma boa entrevista para você. Fique com a gente.